Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul! Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e explica essa brincadeira que a gente faz porque há mais de 40 anos, para ser mais preciso, 11 de outubro de 1977, era assinada a emancipação político-administrativa do território hoje de Mato Grosso do Sul. E muita gente ainda confunde, Sabrina. Eu sou a Sabrina Baes e estou aqui hoje para contar histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram conectar com o seu propósito. E quando a gente encontra o nosso propósito, a gente não impacta só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram seus medos, superaram as suas angústias e encontraram confiança para se tornarem referências. Nós do NovoCast acreditamos que essas histórias compartilhadas possam servir de inspiração para você e guiar você em novas possibilidades. E hoje não vai ser diferente. A gente convida vocês aí para preparar o tereré junto com a gente e entrar nessa jornada de transformação, porque a cada novo episódio do NovoCast, a gente sempre tem algum insight, sempre tem alguma coisa que a gente pode trazer para a vida da gente. E hoje a gente está com uma convidada para lá de especial, a gente está muito feliz com a presença dela aqui. Ela é empreendedora por vocação, designer por formação, graduada pela PUC do Rio de Janeiro. Em sua trajetória profissional, conta com pós-graduação em design pela UCDB e também o MBA em gestão empresarial pela FGV. E atualmente, além de aportar de maneira ativa em diferentes frentes sociais, enquanto a nossa querida primeira-dama do nosso estado de Mato Grosso do Sul também é responsável pelas estratégias de endomarketing da Sapé Agropastoril Limitada. E, gente, ela também é meia maratonista há 8 anos. Eu acho isso muito legal, porque ela impacta a vida das pessoas na questão da atividade física, né? Ela incentiva a prática do esporte, é casada, mãe de uma filha, de um filho. E muito legal que ela dá devida importância à família, às suas origens. A gente sempre vê ela postando coisas com o pai, falando do pai dela. E ela sempre diz que é isso que nos torna quem somos. Então vem tomar esse tereré com a gente, junto hoje com a querida Mônica Riedel. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço, gente. Ô, Sabrina, você ter me convidado, Werner, Júnior, está aqui com vocês, né, no novo podcast. É muito bom a gente poder falar um pouquinho da gente. É novidade para mim, né, não é uma coisa, né, corriqueira, assim, que era pelo menos, né, tem um espaço para você falar, mas eu sempre gostei de saber da vida de outras pessoas, né, é sempre bom você saber a trajetória, né, a realidade do que ela viveu, essas biografias que tem, né, tanto internet que a gente vê, livros e tudo, é sempre bom você saber os bastidores para justamente saber que a pessoa é real, que ela vive aquilo ali, coisas que qualquer um poderia ter vivido. Às vezes, um caminho ou outro que a gente toma uma decisão ou outra na vida, né? E aquilo ali leva a lugares, assim, às vezes inesperados, né? E o que torna, talvez, algumas pessoas mais em destaque ou não, mas são essas decisões. E aí, eu estar aqui foi um pouco disso, né? Legal, Obrigada. começamos muito bem. Ó, vocês sentiram um sotaque gostoso, né? Um sotaque gostoso. Vou te até começar perguntando isso, né? Você é carioca no Rio de Janeiro, nasceu na capital mesmo. Como é que você deu essa vida pro estado pra gente começar essa conversa? Sim, sou carioca, pai e mãe cariocas, né? Nasci no Rio de Janeiro, na capital. Vim para cá, né, me tornei sul-mato-grossense, inclusive com título agora, né? Recentemente recebi, assim. Legal. Tanto Campo Grandense como o Mato Grosso do Sul também recebi. E, assim, foi quando eu casei. A gente veio para cá, eu com o Eduardo, a gente é recém-casado, e o avô dele faleceu. E a fazenda era uma propriedade, a mãe dele, filha única, não morava aqui na época, e ela falou, olha, a gente tem que dar um rumo nisso aí, ou vamos arredar, ou vamos vender, ou alguém de vocês, que são 3 irmãos, né? O Eduardo mais 2 irmãos, um de vocês tem que vir tocar. E a gente estava no início da vida, não estava com nada assim super planejado, né? Ele fazia, na época, em Jabuticabal, terminando o mestrado, a nossa tendência era fazer um doutorado fora do Brasil, né? Ir junto para lá. Mas aí surgiu um novo desafio e vamos ficar um pouco lá, vamos ver como é que é e tal. E jovem tem isso, né? A gente tem uma vontade, a gente não vê dificuldade nas coisas, né? Tudo é muito simples, assim. Então, vamos lá, vamos tocar. E aí foi um período de muita novidade, muito aprendizado. E foi aí que eu
gostei de Mato Grosso do Sul, a gente se encantou e nunca mais foi embora. Fazenda Né? de Os outros Maracaju. planos, a Fazenda de Maracaju. Como foi sair do Rio de Janeiro e vir para Maracaju, para Fazenda? Como foi? Foi muito tudo novo para você, né, Mônica? Muito novo. Era assim, era essa coisa do jovem que eu falo que a gente não vê as dificuldades, né? Mas foi uma coisa difícil no sentido assim, eu sentia muita saudade dos amigos, onde eu trabalhava, da família. praia. Ah, não, da praia muito, né? E assim, as realidades muito diferentes, coisas que eu não estava acostumada a fazer. E de viver também, né? Até eu contei muito essa história, tem até uma amiga minha que chama Mulher do Abacaxi, que é a do abacaxi dentro, que ela fala, porque eu achava que abacaxi crescia igual mandioca, era para baixo da terra, tinha certeza. Então, aquela coroa para fora, né? Para mim era ali embaixo tinha um abacaxi. E aí eu fui, né, quando estava lá, eu pedi para um moço que trabalhava e falava, seu Valdir, pega abacaxi para mim, eu adoro abacaxi. Aí ele falava, mas não tem. Eu falei, tem. O senhor tá me enganando, tá me enrolando, porque eu sou carioca, né? Então tá, mas tem. Aí fui lá com ele. Aí ele falou isso, não, dona Mônica, abacaxi não é igual mandioca. É pra cima. Eu falei, então pra cima. E aí, hoje em dia tem uma plantação de abacaxi lá e eu sei agora, tá lá. Outro dia eu até tirei uma foto deles, assim, com tudo assim, né? Na coroa, né? Nascendo da coroa. E uma coroa planta um outro abacaxi, né? Isso, Eu também descobri esses tempos. Isso. Guarda as coroas aí. Eu falei, mas por quê? Porque da coroa nasce um outro abacaxi. Cara, e é legal ela trazer isso, porque mostra muita diferença, né? Do mundo de uma capital, por exemplo, para o interior. São coisas muito diferentes, são mundos muito diferentes, né? A gente, às vezes, não sabe... Eu não sabia disso aí, não, gente. Não, sabendo você já muitas anota pessoas, aí. por exemplo, a gente falando da mandioca, muitas pessoas não sabem como é uma mandioca, como é plantada, porque ela vem no saquinho congelado no mercado, nas grandes capitais, você não tem isso, né? E a mandioca dá outra mandioca também, né? Da rama da mandioca você planta outra Então mandioca. é muito interessante Isso. toda essa diversidade, né? Sim. E pra quem vem de fora, então, é assustador. Fala, gente, Sim, não, e quando você vem do Rio de Janeiro, o povo acha lá que você vai dormir abraçado, você vai acordar abraçado na Jaguatirica, não é? Jaguatirica, não é? É verdade, é verdade. Eu lembro que quando eu engravidei, meu médico era lá do Rio, né? E ele falava assim, você não vai ter dificuldade nenhuma. Lá é todo mundo, tudo natural, tudo você vai ter parto natural, tudo você tá na natureza. Eu falei, gente, mas a mulher tem essa visão. Mas eu gostava muito, o meu dia era lotado de coisa, sabe? Era assim, eu ia acompanhava o Eduardo, que a gente fala, no mangueiro, ia mexer com gado, ia ver como é que tava. Depois a gente começou a plantar a lavoura, porque era arrendado, né? O avô dele arrendava e a gente resolveu tomar conta disso e pegar. Então, também foi uma atividade muito diferente, porque tradicionalmente, lá atrás, quando a gente veio 30 anos atrás, era muito mais pecuária do que lavoura. Sim. Hoje em dia, essa relação mudou totalmente. Mas você entrar na atividade de lavoura era um desafio e as pessoas tinham muito medo, muito medo. Então, os arrendatários, em sua maioria, vinham de outros estados para cá, né? E as pessoas daqui, o sul-mato-grossense, eles tinham um pé atrás, né? Como é que eu vou largar uma coisa segura, que eu sei mexer, tradicional, que colonizou aqui, né, a região, para uma coisa que é assim, que eu dependo do clima, que eu não sei fazer, que eu não tenho maquinário. Então, tudo isso foi um desafio. Então, hoje eu falo que aqueles 100 hectares que a gente plantou primeiro, de início, foram muito mais difíceis do que a gente planta hoje. Legal. Que é o- Ó, antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, vamos falar um pouquinho da tua infância lá no Rio. Seus pais são cariocas também? Como São que foi? Como foi sua cariocas. infância? Tem alguma imagem do saudosista dessa época? Como que foi? Eu sempre morei assim, meu pai é militar, né? Então eu morei muito tempo em vila militar. Eu também. Então, assim, minha infância, assim, bem criança, eu morei em Santa Cruz, que era a base aérea de Santa Cruz. Então, morava lá, meus pais, os dois são de lá, minha mãe professora, né? Bem legal. tradicional, assim, ela fez normal, e aí era muito comum essa coisa do militar com a professora, né? Tinha essa ligação, enfim, na época. E aí eles se casaram, se conheceram através da minha tia, irmã do meu pai, aquela coisa que também fazia normal, aí chamava para ir passar o dia, almoçava, ficava, aí foi... Meu pai era uma família grande, assim, e aí enfim, conheceram, casaram cedo até, bem novinhos. E aí eu morei lá em Santa Cruz. Então, a minha infância era muito... ali com muita criança, sabe? Eu lembro de muita coisa, assim, da gente fazendo muita liberdade. Muita liberdade. Na rua? Na rua, Brincando na rua. direto. Mas o Rio, nessa época que eu era criança, mesmo em outros lugares, você tinha essa possibilidade, É, né? eu também. De morar no Rio. Depois eu fui para Pirassununga,
também tem lá a Academia da Força Aérea, meu pai foi ser instrutor lá. E também outra fase maravilhosa de infância, assim, sabe? Ali eu já conheci crianças de outros lugares também que iam morar lá. Então, a gente tinha também já eu falo assim, que era um intercâmbio, assim, de culturas, né? Que vinha gente de todo o Brasil para lá também. Muito bom. Também uma coisa muito... assim, de convivência, muito tranquila, muito solta, muito livre. Você teve uma infância muito rica de vários conhecimentos, de vários lugares do Brasil, né? Sim. Depois a gente voltamos para o Rio. Aí também no Rio, como eu falei, aí já mudamos da base, não morávamos mais lá, morei no Leblon. E também o Leblon, na época, por incrível que pareça, tinha ruas que a gente andava de bicicleta, assim, sem nenhum trânsito, sem nada. Era muito, assim, doido, assim. Hoje em dia, né? Assim, eu falava para meus filhos, eu falava, aqui a gente andava de patins na rua. Então, como muda, né? Como transforma, assim. Chega até a esquentar meu coração, porque eu lembro que eu morei em Vila Militar também e a gente andava de bicicleta. Eu lembro que a gente tinha uma tradição bem legal, assim, da vila, porque todo mundo ali se conhece, né? E aí a gente acabava fazendo um domingo e acampamento, e todas as famílias iam pro campo, tinha um campo na frente, a gente fazia um acampamento ali na frente. Às vezes assistia jogo, sabe? Fazia um negoção de pipoca, assim. E pra puxar esse gancho, você tinha alguma tradição da tua família que, assim, você fala, putz, na minha infância a gente fazia isso sempre, né? Enfim, você tem alguma pra compartilhar com a gente aqui? Eu lembro muito, assim, do meu avô e da minha avó, né? Que a gente tinha tanto materno quanto paterno, né? Eles moravam em casas e a gente tinha... Os dois tinham terrenos grandes atrás. E da minha avó materna, eu lembro dela... Para mim, era uma imensidão. E tinha muita goiaba, sabe? Muito pé de goiaba. E ela gostava de inventar coisas para a gente fazer, eu e os meus primos, né? Então, essa parte eu acho que era muito legal. Assim, dessa vivência ali. Eu lembro desse ambiente, né? E do meu avô e da minha avó... Minha avó era, assim, aquela pessoa que... Sabe aquela comida? E muito primo, tinha lá do meu pai muitos primos. E era aquela coisa de ter a mesa sempre... Eu não sabia de onde ela tirava tanta coisa. Exato. Sabe? Era comida o tempo inteiro. E ela ficava ali fazendo. Eu falava, a gente não... Hoje em dia eu penso, não cansava, né? Eu acho que ela gostava daquele movimento. E meu avô era de inventar coisas. Ele pegava a bicicleta e a gente ia pescar. Se estava perto, sabe, de algum lugar. Ou então... fazer descobertas. Ele gostava de contar história. Então, todos esses caminhos sempre eram com histórias. Né? Ele inventava coisas assim, vamos buscar o tesouro não sei aonde. Aí ia todo mundo, sabe, umas coisas assim. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Isso é muito rica de informação. E hoje se perdeu muito isso, né? Hoje a gente não tem essas coisas gostosas de famílias grandes, de conseguir, gente reunida, né? Encontrar todo mundo. Exatamente. Mas eu confesso assim, que depois que todo mundo foi crescendo, vai dificultando mesmo. Mas na infância, eu acho que o que eu mais fico com pena hoje em dia é essa coisa da rua. De você, né, de ser tudo muito policiado, assim. Eu vejo, às vezes, gente falando, poxa, meu filho, hoje ele conseguiu sair do colégio e ir a pé até o inglês. Então, aquilo ali foi um grande... vitória. Um evento, né? Ele conseguia andar, às vezes, 5 quadras na rua sem ter medo, né? Então, isso, para mim, me entristece um pouco. É verdade. E a Mônica, no ensino médio, na escola, era uma boa aluna? Eu sempre fui boa aluna esforçada, eu falo. Né? Eu tinha que correr atrás, eu tinha que estudar. Eu não tinha facilidade, sabe? Mas eu sempre, hoje em dia, eu vejo assim, que eu era envergonhada também. Era daquela assim, tipo... Era mais tímida? Bem tímida. Até eu posso falar hoje em dia para algum adolescente ou alguma criança que, se tem dúvida, pergunta logo. Mas eu tinha um medo, nossa. A professora chegava lá e falava, alguém tem dúvida? Eu nunca ia responder. Nossa, era daquela assim que não respondia. Aí eu ia em casa que nem uma doida, perguntava pro meu pai, perguntava pra minha mãe, que é professora, para eles me explicarem. Mas eu, na sala de aula, jamais eu ia falar que, sabe assim, levantar a mão e todo mundo olhar para mim, né? Então aquilo ali era... Não conseguia imaginar. Não conseguia imaginar aquilo. Mas você teve uma adolescência tranquila? Tranquila. Tenho amigos até hoje, a gente tem... Eu tento manter, né? São poucos, assim, daquela fase. Lógico que adolescente você tem milhares, né? Eu sempre me dei bem com as pessoas, mas nunca fui... tive amigos, mas nunca fui, assim, líder, né? Aquela pessoa, assim, muito de liderança. Mas, assim, mantive os meus melhores amigos até hoje. Tenho contato, a gente se fala... Amigos... Outro dia mesmo encontrei uma de colégio mesmo, até me acompanhou
da quinta à oitava série, que agora seria sexta ou nono ano, né? Quinta ou sexta ano. Fundamental. Nossa, a gente parecia que nunca tinha deixado de se encontrar. Que delícia. Nossa, eu tenho uma passamos amiga assim também. Passamos encontrando para jantar e o restaurante querendo fechar e a gente lá conversando. Foi muito bom, Cara, muito bom ter boas memórias. E você tinha um sonho assim, quando crescer, eu quero ser tal coisa? Gente, eu queria ser diplomata. Olha só que eu tinha essa coisa do... Não sei se é porque eu sempre gostava, assim, de estudar o mundo, de saber culturas, de viajar sempre foi minha paixão. Eu tinha, lógico, que uma ideia muito romântica, né, do diplomata, assim, eu achava que ia conhecer tudo, que ia ser tudo mil maravilhas, então eu achava que tinha isso. Mas depois, com o tempo, também passou. Foi uma vontade, assim, que eu tive. Você gostava aí foi de línguas, então? Sim, sempre gostei. Legal. Sempre gostei. Porque daí você já tem que saber falar, né? Mas, de certa forma, hoje você não deixa de ser uma diplomata no que vive hoje. É verdade. É verdade. Acabou se tornando Acabou chegando de alguma forma, né? De alguma forma, é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu lembrei de uma amiga minha aqui na hora que você falou da timidez, né? Tem muita gente que tem vergonha ainda de levantar, por exemplo, tá numa palestra, né? E aí você quer ali, se envolveu com o palestrante, você quer fazer uma pergunta, e aí você fica, né? Putz, será que eu vou levantar a mão, um monte de gente estranha. Teve algum momento que você falou assim, venci isso aqui? Na tua adolescência, sabe? Não, na adolescência não. Não. Na faculdade, sabe assim, Mais ou menos. Porque como eu fiz design, então a design tem uma dinâmica muito diferente, assim, do tradicional, né? Talvez se eu tivesse feito direito, tivesse feito outro tipo, um pouco mais tradicional, eu teria vergonha ainda. Mas no design você desenvolve muito. Talvez tenha esse período da faculdade, tenha me desenvolvido um pouco mais, porque você tem muito trabalho em grupo, muita tarefa, né, que você tem que interagir. E também a relação com os professores é um pouco mais próxima. Entendi. Aí eu acho que isso foi tirando um pouco, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, me dá uma tarefa, eu faço, sabe? Então, em grupo, assim, se tinha que fazer, sei lá, um vídeo, por exemplo, a gente tinha que montar um vídeo e tal. Eu me prontificava a fazer o que mandasse, sabe? Vamos fazer, vamos. Eu acordava cedo, a gente montava isso, arrumava o carro para fazer, organizava. Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que acabou também me dando um pouco mais de segurança, né? Aí você foi se sentindo segura, né, do que você podia fazer, realizar e tal. Eu acho que faz parte do amadurecimento mesmo. Entendi. Diz que o medo de falar em público ele é tão grande quanto o medo da morte, né? O pessoal, tem uma... E no MBA que eu fiz, na pós já melhorou um pouquinho. Também eu conseguia fazer as apresentações. Agora, no MBA, aí eu já estava totalmente solta nesse sentido. Perguntava tudo, até porque foi em gestão empresarial, para mim foi muita novidade. E um aprendizado realmente muito grande, porque não tinha a ver com a minha formação, né, direta, assim, que é mais preto no branco, digamos assim, né? Aquela coisa assim, tem que ser daquele jeito e tal. E aí, ali, aí eu perguntava. Aí eu tive que perguntar até para poder, senão não tinha como, né? Eu não tinha o tempo de... em casa, nem meus pais, mas para ajudar. Então, eu tinha que saber ali mesmo. Às vezes a gente tem medo de perguntar por medo de passar vergonha, de ridículo, né? O medo de falar em público é o medo de falhar em público. Exato. E aí você faz uma pergunta que as pessoas vão achar que pergunta besta, né? Que você está conjecturando na tua cabeça, né? Que eu não estou nem pensando não nisso. Não existe pergunta besta. E se pensarem também, daqui a pouco elas param de pensar, gente, né? E o medo é muito interno. Cada um tem os seus medos, né? Um tem medo de falar em público, outro tem medo de perguntar, outro tem medo de se expor. É muito engraçado. E às vezes eu tenho certeza que muitas estavam com medo. Aí quando você pergunta, dá aquele alívio, né? Aí todo mundo fala, eu queria saber isso mesmo. Que bom que alguém perguntou, né? Não é? Ai, que legal. Bom, vamos falar um pouquinho de família. Você fala bastante sobre isso, já deixou bem claro que é muito importante para você, né? Essa base familiar que você teve e vem repassando isso, é muito interessante. E também vamos ter que falar um pouquinho sobre o seu marido. Então, assim, esse contexto familiar. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua família. Eu falo assim que eu sou privilegiada, porque hoje em dia eu me deparo com tanta coisa, assim, tantas dificuldades e tudo, e eu falo que, para mim, eu tenho realmente que ter uma empatia, tentar me colocar no lugar da pessoa, porque é difícil por não ter tido nenhuma dificuldade nesse sentido. Sabe, eu tenho pais casados até hoje, tenho meus irmãos que, sabe, são muito juntos. Casei com uma pessoa que é muito família, o Eduardo é extremamente família. Tanto é que essa vinda nossa para cá, né, nada mais foi do que
tentar manter um legado do avô. Né? Um pedido da mãe. Os irmãos, eu fico impressionada como os irmãos trabalham super juntos na família dele. A gente tenta se encontrar. Todo ano tem uma reunião familiar que a gente fala que é o Sapé Day, que a gente chama, né? Que é onde cada um fala da sua trajetória, inclusive inclui as crianças também. Eu tenho uma sobrinha. Tipo assim, como foi seu ano? Exatamente, o que você conquistou, Olha! quais foram suas dificuldades. Já está fazendo uma transição, assim, né? De uma familiar, assim, se algum deles quiser dar continuidade ou não, fazer essa sucessão que a gente chama hoje, né, familiar. Então, eu encontrei esse ambiente. Então, por exemplo, eu acabei vindo morar longe da minha família, mas eu encontrei um ambiente familiar também. Então, isso me acolheu e me deixou mais tranquila. Em relação à minha família, você me fala muito, né, do meu pai, assim, que realmente eu tive até minha mãe ficar com ciúme, porque... Mas, assim, eu sempre tive muita ligação com ele. Era uma coisa natural, né? E em tudo. Atividade física, que eu falo que ele me inspirava muito, como pessoa, como uma pessoa muito correta, muito estudiosa, assim, sabe? E minha mãe também. Minha mãe é assim, eu não falo tanto dela, mas eu tenho, assim, consciência de que, assim, a estrutura familiar é ela que mantém. Né, com os filhos, ela tá ali, às vezes meu pai pode ser um pouco intransigente, mas ela vai lá, ela conserta, sabe? Então, ela tá ali nos bastidores, mas, assim, tem uma influência enorme também comigo, né? E hoje em dia, os filhos falam, nossa, tá parecendo minha avó. Aí eu falei, aí, viu? A gente não, talvez não perceba tanto, mas né, aquela característica vai vindo, né? Vai passando e tal. Então, isso é muito legal. A família do meu pai é muito grande, né? 7 irmãos, um monte de primos. Da minha mãe menor, ela tem um irmão e já faleceu e tem os 2 filhos, a gente mantém contato, tudo. Lógico que depois que os avós falecem, a gente tem que fazer um esforço maior, né? Porque a gente fala, cada um vai tomando uma vida e tal. Hoje em dia, Eles são os laços, né? São os laços. Mas você sente um carinho muito grande sempre que consegue falar, né, com eles, sempre que tem... por exemplo, agora, né, quando eu virei primeira-dama, todo mundo estava acompanhando, recebia mensagem de todo lado. Então, isso é bacana. Você sabia que eles estão ali, cada um na sua rotina, mas torcendo, mas vivendo também, procurando sempre saber, né? Isso conversa muito com a frase que você trouxe, né? Que se torna quem a gente é. Porque tá todo mundo compartilhando essa jornada junto com você. Isso. Eu tenho uma curiosidade aqui, gente. Vou trazer uma curiosidade inédita aqui, ó. Vocês se conheceram em 87, no Rio de Janeiro, certo? Isso. Um ano depois, que o Legião Urbana fez uma música pra vocês, que eu soube. Viu só? E eles se retrataram Eu certinho. amo Legião Urbana. Retrataram certinho vocês? Olha, já me perguntaram, assim, é tão engraçado que até hoje, você vê quanto tempo tem, né? Às vezes quando eu falo Eduardo e Mônica, da música, da música. Mas é engraçado que na época, no momento em si, não era uma coisa tão... que as pessoas falavam tanto, né? Depois foi ficando, que a música foi ficando famosa e tal. Mas, assim, com certeza, o mais inteligente da relação, isso eu falo tranquilamente, Eduardo. Ele é impressionante como ele... Sabe, ele é aquele aluno que eu falava assim, eu tinha que estudar, correr atrás e tal. Ele não, ele prestava atenção na aula e ia fazer outra coisa. A tarde dele, sabe, a coisa era totalmente livre porque ele pegava as coisas no ar, sabe? E até hoje ele é assim. É muita facilidade, muito... Vocês estudaram juntos? Não. A gente estudou junto no Colégio Santo Agostinho. Vocês se conheceram na Foi escola? onde a gente se conheceu. Que foi onde a gente se legal. conheceu. Na época, o pai dele é carioca e ele morava no Rio com a mãe também, o pai e mãe lá. Por isso que ele, né, estudava lá e tal, e a gente se conheceu. Eu invejo gente assim, gente, que fica prestando atenção aqui, ó. E Ixi, tchau. eu tenho que escrever, daí eu tenho que ver de novo. Vixe, Maria. Não, e até hoje, e eu tenho certeza, tudo que ele trilhou, e ele está aqui, né, hoje em dia como governador, tem muito a ver com isso. Ele é uma pessoa que uma característica que eu admiro muito, que ele tem um olhar do futuro, mas no presente. Porque às vezes a gente tem as experiências e assim, como é que eu vou dizer? A gente só consegue enxergar aquilo que passou com a gente depois de um tempo, analisando, né? Aí você vai falar, poxa, isso aqui eu poderia ter feito aqui, ali. Mas isso olhando já depois que aconteceu. E ele não, ele tem essa capacidade, eu falo que é quase como um drone, de ver tudo ao mesmo tempo, mas prever um pouco do que pode acontecer, mas na atualidade, sabe? Tomar uma decisão ali que é muito difícil, né? Decisão, assim, que
que vai, inclusive hoje em dia, que vai impactar na vida das pessoas, né? Que tem a ver aí uma responsabilidade enorme, mas ele tem uma capacidade muito grande, assim. Legal. Ele é no 220 ou é você? Ou não? Vocês são calmos? Então, nós somos calmos, somos. legal. Eu acho que ele é bem calmo, pela responsabilidade que ele tem, assim, eu acho que ele não sei se vocês Legal. conseguem sentir isso, mas ele se altera muito pouco, assim, pelas, né, atenção que ele Sim. passa, eu acho que... E uma coisa, característica interessante também, ele chega em casa, ele não passa o que ele passou durante o dia. Se ele Tira o Problemas ficam chapéu lá. de Ficam lá. governador e põe na Hoje em cabeça. dia, como primeira-dama, eu acompanho mais, fico sabendo mais das coisas, claro. Mas quando ele era secretário, ou mesmo quando ele foi presidente da FamaSul antes, estava pegando fogo o negócio e ele vinha em casa tranquilo, conversava com as crianças, perguntava como é que tinha sido, orientava, falava comigo, mas sem aquela coisa de trazer para Cara, é casa. legal ter esse tipo de sabedoria, né? De Problemas são aqui, família Reserva, tá aqui. ele blinda a Isso. família, né? Exatamente. Aham. Muito legal. E é difícil, né? Muito. Difícil, Não, né? é muito Rapaz, difícil, muito É, difícil. outra coisa, por exemplo, essa característica da visão, né? A visão que o líder tem. Geralmente, o líder que tem muita visão, ele é bem 220. Muito 220. E tem mais dificuldade em fazer esse tipo de separação. O Machado de Assis tem uma frase que ele fala assim: o óbvio só é óbvio depois que acontece. Né? E aí, depois que acontece, claro, isso aqui era óbvio. Mas é uma característica muito, 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 assim... boa, né? É de destaque, de fato. Eu gostei dessa aí. Resume o que eu queria dizer. Cadê a caneta? Cadê a Porque caneta? depois que acontece, e as pessoas, isso aqui era óbvio que ia acontecer, mas lá atrás é o que você falou, né? A visão do futuro com o pé no chão, o pé no presente. Aham. Difícil pra caramba. E quais valores que vocês trabalham dentro da família, Mônica? É muito legal ter essa relação, né? De paz ali, de harmonia. O que você preza ali dentro da tua família? O respeito, eu acho que é o principal. Assim, e você dar voz mesmo você tentar ter uma empatia, entender o que o outro, a experiência que o outro está passando, né? E eu acho que mas o respeito. Acho que o respeito é o mais... Gente, você mais sabe que a gente importante, desenhou assim. ontem lá em casa com os meus filhos. Pegamos porque o Arthurzinho tá com... A escola tá ligando para mim e tal. Ele é meio 220, né? Umas brincadeiras chatas. Aí nós sentamos e fomos entender o que é o respeito. Aí eu fui perguntando para ele: Arthur, o que é o respeito? Beatriz... Agora vamos desenhar. E a gente pegou o desenho, tá na porta da geladeira, porque eles têm 5 anos, o casal de gêmeos que eu tenho, né? E crescer aprendendo o que é, né? Saber o limite, até onde você pode ir, é complicado. Porque são conceitos complexos, né? São conceitos mais Sim. complexos. Você precisa... É muito legal isso aí, Tá Sabrina. na porta da geladeira. Aí quando acontece alguma coisa que não dá certo, eu falo: filho, lembra do respeito? Hoje tem reunião da escola, vamos ver o que eles vão contar. Eu até tirei foto. Eu falo: professora, eu tô tentando, estava estudando em casa, né? Sim. E não pode desistir, né? Acho que E hoje, com certeza, você tem muito mais demandas, né? Como equilibrar isso com a família, com os compromissos sociais, com toda essa estrutura que você Porque tem você hoje? também é meia maratonista, né? a gente nem começou no esporte ainda. Não, assim, eu, por incrível que pareça, estou conseguindo manter uma boa rotina. Sim. Né? Lógico que facilita para mim, eu tenho uma filha, a Marcela, que fez comunicação, hoje em dia está mais na área até de ilustração. Né? legal. Ela trabalha com isso, mas ela é 25 anos, independente, tem o trabalho dela. Hoje em dia, é eles que perguntam onde eu estou, o que eu estou fazendo e tal. Né? Então, não tenho mais uma preocupação daquela coisa, daquele que eu falo que você deve ter com os filhos, assim, que é quase uma coisa braçal também. Você tem que estar acompanhando tudo. Até se comeu, se tomou banho, se, né, de onde foi e tal. E eles não têm mais isso. E o Rafael, né, que tem 23 também, ele está morando no Rio, não mora aqui. Mas também formado em administração, super empreendedor. Também tem a vida dele, é super independente. Então, essa preocupação com eles a gente não tem. Então, isso já é meio caminho andado. Né? Em relação ao que eu faço, como eu trabalhei muito tempo, até por característica nossa, os lugares que eu morei, os caminhos que a gente escolheu junto, que o Eduardo escolheu, eu sempre trabalhei como autônoma. Que eu falava, ele fica mais preso e aí eu consigo ter ter uma dinâmica um pouco diferente. Então, eu tive que diminuir, não teve jeito. Mas eu acredito que tudo isso que eu estou vivendo agora, né, as experiências que eu estou vivendo, o aprendizado, a quantidade de local que eu estou indo, as áreas que eu estou, né, conhecendo e me aprofundando, vai me ajudar também
quando eu voltar um pouco, que eu puder, né, me dedicar mais ao design também de novo, isso vai me ajudar, com certeza. Porque tudo é repertório, né? Sim. É uma bagagem. Então, eu acho que já está ampliando muito meu horizonte de trabalho, inclusive, né, de atuação. Então, para mim, está sendo uma experiência. É como se fosse um ano sabático, né, um período, né, não um ano, mas um período sabático diferente, né, Legal. focado em realmente ampliar o horizonte mesmo e entender. Porque eu acho que a melhor forma de eu trabalhar, ajudar, no caso do Eduardo, né, é dessa forma. Eu também procurando entender o entorno e tendo um outro olhar que possa ajudar também. É legal né? você falando isso, porque pra Mônica, então, é tudo muito novo, né? É um mundo totalmente diferente do que você viveu até agora. Com certeza. Com certeza. Como eu falei, eu venho de uma família muito estruturada, então eu não tive problemas nenhum, assim, grandes, né, de nenhuma dessas áreas que hoje em dia eu enxergo. E, então, para mim, está sendo realmente muito novo. Mas, por outro lado, também, como pessoa, né, você ter essa oportunidade de fazer alguma coisa por elas também, tentar, né, ter uma empatia, assim, de realmente tentar entender aquela dificuldade, tudo, e achar uma maneira de atuar em cima disso, né, de uma forma efetiva e que transforme, não individualmente, porque é difícil um governo trabalhar individualmente, mas você trabalhar como na comunidade, né, o que vai fazer bem para assim, uma grande parte, né, você tentar atender, que tudo eu sei que a gente não consegue, mas tentar atender a maioria, né, das pessoas, de alguma forma, que seja uma mudança pequena, mas que pelo menos a gente está andando para frente de maneira sólida. Né? Você sabe como que eu te vejo? Ah. Eu conheci a Mônica num bastidor de uma palestra lá na Assembleia, né? Eu tava lá esperando a hora de eu falar e ela chegou. E assim, eu falei, nossa, ela é legal, né? Ela é simpática, assim, sentou do lado, já começamos a conversar. E então, se você não tem tanta familiaridade com a Mônica, segue ela no Instagram, Mônica Riedel, ela é muito atuante, a gente consegue saber lá o dia a dia. E eu acho, Mônica, que o que você tem feito é o seguinte, tem uma... Você conhece a Brené Brown? Que ela tem vários livros que ela fala da vulnerabilidade. Coragem de ser imperfeito, coragem de liderar. E ela fala lá que para a gente ser um líder ou para a gente conseguir desempenhar a função que a gente precisa ter, a gente tem que ser vulnerável. Ou seja, falar que eu tô com medo, falar que eu tô aprendendo, falar da minha jornada. E é isso que você faz, entendeu? Você não precisa fingir ou colocar uma máscara, né, de primeira dama. Não, eu tô aqui, eu tô aprendendo, né? Como você falou, isso para mim não é tão normal. E aí as pessoas se conectam, porque o ser humano é assim. Então, quando a gente põe uma armadura, né, e não se abre, não se deixa, não se permite ser vulnerável, as coisas são mais difíceis. Então, acho que é por isso que você está conectando com todo mundo. Todo mundo gosta da Mônica, vê como que você está trabalhando, porque você é você. Você está sendo a Mônica pessoa e não um personagem ou um papel, né? É muito legal. Sabrina, eu acho que eu não daria conta se fosse diferente disso. Né? E para mim foi bom saber que do meu jeito, com as coisas que eu faço, a corrida, como você deu um exemplo, né? Que ficou mais conhecida, assim, você poder fazer o que você já fazia, influenciar de uma forma com as coisas que você já vivenciou. Assim, Com a natural. sua vida, né? Natural. Com a Legal. sua essência, eu acho isso muito bacana. Legal. Né? Porque, como você falou, é uma pessoa normal, que tem suas qualidades, tem seus defeitos. E só que é isso você... Como as pessoas estão conhecendo e é natural, não fica forçado para mim, não fica pesado. Né? Durante a campanha me surgiu isso, assim. Porque como eu contava a minha história, contava a história com o Eduardo, e as pessoas iam se interessando e aquilo foi ficando... aproximando. Né? Foi aproximando e eu acho que aí deu nisso agora, assim, né? Legal. Legal, é bom, porque eu tô aqui, tô falando. Eu ontem gravei um vídeo assim no Instagram, falei, cara, eu vou voltar aqui, produzir. Fazia muito tempo que eu não fazia nada e colocava lá, eu falei, vou produzir. E eu pensei justamente isso. Falei assim, cara, eu vou fazer no meu tempo. Eu ainda conversei com os seguidores, falei, pra não ficar pesado pra ninguém. Porque assim, eu não sei fazer tudo aqui, eu não sei ser igual os outros influenciadores que eu gosto, entendeu? Mas eu vou fazer as coisas que eu gosto, compartilhar as coisas que eu gosto. E esse me tocou muito, assim. Esse podcast aqui, vou te falar. Cada mergulho. E aí as coisas vão fluindo de uma maneira bacana. Você vai conhecendo pessoas assim que você, né, não imaginava, né, que fossem ter, assim...
Conexão. Assim, conexão com você. É uma coisa até que eu gosto de fazer conexões dos outros. Assim, olha, assim, você aí conhece a sua história, eu falo, poxa, fulano com fulano ia dar super certo. Legal. Eu adoro fazer isso, assim. Legal. Né, quando eu visito os locais, assim, as pessoas começam a contar e eu falo, puxa vida, mas será que ela não conhece tal lugar? Que isso aqui, junto Gente, com ele, ia ser o máximo. Você tenha, enfim, o poder ali na tua mão de fazer isso, né? Então, hoje em dia, né? Legal, Eu muito posso legal. usar essa influência Legal. dessa maneira. Então, isso para Se mim está sendo. preocupar com o próximo e fazer essas conexões, né? Sim. Vamos Muito falar um bom. pouquinho da corrida e do esporte, Na corrida. né? Vamos lá. Então, você é meia maratonista. Como que foi seu contato com a corrida? Quando que você começou a correr? Como que foi essa jornada aí no esporte? E faz tempo, né, Então, que você corre já. Faz. Olha, até vou voltar lá ao meu pai, que eu sempre Volta, falo volta. dele. Que meu pai foi maratonista há muito tempo e tal, né? Então, essa história do militar também, que tem essa coisa da atividade física e tudo, eu sei que nem todos, mas ele sempre manteve isso. E ele corria, fazia as maratonas, mas também de uma maneira muito discreta. Ele nunca falava assim. E eu não tinha ideia, quando criança, quando eu acompanhava ele nas coisas, Quanto era uma maratona? quanto era uma maratona. Não tinha ideia. Porque ele transformava aquilo numa coisa tão normal que para mim era, foi correr, consegue e tal. Mas eu e minha mãe, né, meus irmãos, a gente sempre acompanhava, ou na chegada, ou no caminho. Era uma coisa que ele passava, já às vezes no 30º quilômetro lá, e a gente lá com, né, bandeira, com tal, enfim. Era uma coisa que eu acompanhava. E ele sempre me levava para correr com ele, na lagoa ali. E só que, lógico, eu corria 100 metros, ele corria 1 quilômetro. Aí ele ia, voltava, e eu ia, né? E aí eu corria, às vezes, 1 quilômetro e me achava o máximo aquilo. Isso na adolescência. Isso, para mim era... Então, era sempre foi uma atividade sempre complementar. Eu sempre gostei muito de fazer ginástica, eu nunca parei de fazer atividade física, ou dançava, ou fazia academia. Lá no Rio é muito, esse negócio de academia é muito forte, né? A gente fazia muito com as amigas e tal, era quase que um programa, um local de encontro. Mas, assim, a corrida sempre era uma coisa de final de semana, ou então, sei lá, era uma coisa... Sempre estava por ali, no Era um entorno. estilo de vida. Aí, para você ter uma ideia, quando eu morei em Jabuticabal, com o Eduardo, que a gente casou, primeiro a gente morou lá um pouquinho para ele terminar o mestrado, foi o que eu fazia, atividade física que eu fazia, né? A gente estava os dois sem dinheiro, recém-casados, morando, recebendo bolsa de mestrado. Eu trabalhei num local lá de arquitetura, né? Mas, assim, ganhava pouquinho, aquela coisa toda. Eu falava, o que eu vou fazer? Correr, que aí não gastava, era lá, corrida. Quando cheguei na fazenda, todo dia de manhã... Eu acordava cedo, Que corria, legal. que era a minha atividade. Então, era uma coisa que foi me acompanhando. Mas, assim, de corrida de evento, de fazer De prova. essas coisas, aí é um pouco mais recente. Aí deve ter talvez uns 10 anos Nossa. que foi aqui que eu participei. Foi uma corrida da São Bento, né? Que ela fez uma corrida super organizada, assim, que ninguém fazia. Eu me encantei. Daquela corrida que eu ganhei aquela medalha, eu falei, eu não vou parar mais. A E atmosfera assim da corrida. foi. Não, e aí, meninos, o Júnior não é não é servidor público, né, Werner? Aí, esse ano, teve uma corrida, né? A Mônica vai contar pra gente. Eu participei e me senti muito valorizada, muito pertencente. Achei que foi um movimento incrível, né? A corrida no dia do servidor público, dia 28, com quase 3 mil pessoas. E a Mônica vai falar pra gente um pouquinho, mas eu queria saber, Mônica, se você imagina, se você tem noção da quantidade de vidas que você impactou com esse movimento, porque o servidor, a corrida, o foco dela era para quem não corria. Era para pessoa sedentária. Que legal. E aí vários órgãos tiveram grupos de corrida para treinar a pessoa. Então, gente, você tem noção do impacto que você fez assim na vida das pessoas? Eu sei que tem um monte de gente envolvida, é um projeto com... Mas você imagina isso? Quantas pessoas que não se movimentavam a partir da corrida hoje estão lá correndo no Parque dos Poderes? Você teve noção disso? Olha, eu me surpreendi. Foi assim, no dia mesmo, né? Eu me surpreendi no processo, porque eu vi que as pessoas estavam... Eu vi que aumentou o número de pessoas no parque, como foi a corrida dos poderes, né? Bom, deixa eu começar lá do início. Começa, isso. Quem me convidou, assim, sabendo que eu já corria, então já foi uma influência nesse sentido, foi a Kátia Claro, né? Que é a sim. esposa do Gerson Claro, que é presidente da Assembleia Legislativa. Sim. E ela falou, Mônica, eu gostaria de fazer um evento esportivo e tal, eu sei que você corre. O que você acha de uma corrida? Eu nunca participei, mas eu vejo que tem um astral bom e tudo. Ela tinha acompanhado a maratona de Campo Grande, tinha gostado. Aí eu falei, topo, na hora. Eu falei, não, vamos fazer. Só que a gente tem que procurar uma pessoa que organize bem isso, porque não dá pra gente fazer uma coisa mais ou menos, né?
Aí ela falou, não, queria fazer mês que vem. Eu falei, não, mês que vem não dá. Então vamos já, né? Porque é difícil, a organização é difícil. Aí que eu fui falar com a Cassilene, que eu tenho uma admiração. A Cássia já esteve aqui com a gente. Ela, nossa, aquela menina é impressionante, assim. Um que beijo ela, pra ela, né? É um beijo. E ela é aquela pessoa que resolve tudo, mas parece que é tudo muito fácil. Né? Que ela mantém ali aquela calma, aquele equilíbrio, uma pessoa equilibrada e tal. Então, eu falei, vamos chamar a Cassilene. Aí, logo, a Kátia adorou a Cassilene e ficou encantada com a dinâmica dela e tudo. E fomos fazendo aquilo, foi animando. Ela colocou uma data, ela falou, olha, a gente tem capacidade de fazer essa corrida no final de outubro. E aí, as coisas vão, aquela coisa de conexão. Final de outubro, então tem o dia do servidor, porque já que a gente vai fazer dos poderes, vamos juntar todo mundo. Aí, fomos falar com a Ana Nardes, que é, né, da Secretaria de Administração. Aí, dali já veio a ideia... quer dizer, já falamos outros poderes, descobrimos que no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, já existia um grupo de corrida, que eles já estavam também, né, incentivando qualidade de vida e tudo. Aí a coisa começou a crescer. Aí todo mundo no mesmo objetivo, né, no mesmo propósito, aí foi essa maravilha que foi. E aí, o que eu achei mais bacana é que os grupos de corrida também abriram espaço para quem quisesse durante esse período. Então, quando a gente lançou a corrida, 2 meses de preparação. Então, tinha gente que nem andava, começou a caminhar. E tinha aqueles que precisavam do empurrãozinho, que já tinham feito alguma atividade em algum momento. E aí, dali, conseguiram se preparar para os 5, fizeram os 5. Então, pensa uma conquista, né? A gente tem um depoimento de um menino que ele já tinha corrido, voltou a correr. Aí, agora, nessa corrida, ele fez um tempo melhor do que ele sempre fazia. Eu acho que foi 35 minutos nos 5 quilômetros. Para ele foi um desafio enorme, ele conseguiu. E aí os 10 para contemplar quem já fazia exercício mesmo, né? Quem já tinha essa, como né, a Sabrina também já corria, então já tem esse hábito, né? E aí contemplava, né, essa pessoa também para mostrar o treinamento dela, para se desafiar também nessa distância. Então, acho que o melhor disso é que realmente tirou muita gente da zona, né, de conforto, que eu digo assim, no parado, né, do sedentarismo, tudo, deu esse empurrão e as pessoas estão continuando. Isso que eu acho bacana. Não, e vai ter tomara que tenha o ano que vem, tomara que entre para a cultura do estado. Já. Aí você vai... Aí o que você acha? A gente já eu vou me preparar, né? Exatamente. Vou me preparar para o próximo ano. Eu achei fantástico. O próximo desafio vai ser talvez o que as pessoas precisem é só desse incentivo, né? Ela tá ali pronta, só precisa daquele empurrãozinho e falar, vamos fazer? Se a gente for lembrar, gente, da Ingrid não corria 200 metros. A Ingrid já veio aqui também. Ela não corria 200 metros, acabou no Ironman. Acho que a Assembleia. Porque começou, né? O empurrãozinho que alguém deu, aí ela foi embora. O mosquitinho mordeu, já era. E assim, eu no caso a corrida, mas eu acho que qualquer tipo de esporte, hoje em dia tá uma febre do beach tênis, que bom. Muita gente que achava que não tinha habilidade, nem tentava. E começou, e hoje em dia está aí participando de campeonato. Cara, é muito legal. Fica porque 3 horas na quadra, né? E tal, todo mundo fala sobre o meio, né, de convívio. Dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você não está fazendo algum esporte, você está convivendo com pessoas erradas, né? Ainda bem que aqui todo mundo é esportista. Sou apaixonado por esporte. Não fico, quando eu fico sem fazer, eu já fico doido. Fico doido mesmo. Já puxando assim. O que você vê no esporte, na corrida, que... assim, beneficia a vida das pessoas? Por que as pessoas têm que praticar, na sua visão? Bom, primeiro, saúde, né? Você tem que movimentar. O corpo, para mim, é como se fosse uma máquina mesmo. Você não pode nem deixar parado, nem usar demais também, que nem o louco, porque aí não funciona. Então, você tem um equilíbrio, né? Então, isso, eu, por exemplo, quando eu faço meus exames, ali o meu maior orgulho, quando eu chego lá, tá tudo ok. Não tem coisa melhor, né? E hoje em dia a gente vai viver mais mesmo. Então, a gente tem que se preocupar com isso também, né, do que vai vir pela frente. Então, isso para a saúde, principalmente. E, assim, no início, cansa muito, né? A pessoa sair, uma mudança de hábito é difícil, mas depois dá uma disposição incrível para você fazer qualquer coisa, né? Então, você, mesmo seu trabalho, tudo, você vem, né, com mais disposição, você tem um dia melhor, você tem um sono melhor. E a característica, eu acho que para mim funciona como terapia. Terapia, assim, é terapêutico, digamos assim, sabe? Você chega lá, é uma liberação mal bem, né? Você tem a endorfina, você tem várias coisas que mexem no teu corpo, que você fica fica melhor, com astral melhor e tudo. E você ali tem a oportunidade de não pensar nos problemas também, você
deixa de lado um pouco ali, né? Ou você consegue elaborar um pouco eles também naquele movimento. Para muitas pessoas é um momento individual que ela tem, às vezes numa vida muito atribulada, né? A pessoa chega ali, é uma coisa que ela está fazendo para ela, né? Independente, às vezes, mãe com um monte de filho, aquela confusão toda, não tem um espaço. Aí quando ela chega ali, ela está sozinha, está fazendo as coisas dela. Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que é bacana. Fora que você conhece gente de outros locais, né? Sim. Em qualquer ambiente de esporte, você não está ali todo mundo todo mundo do seu trabalho, você pode falar de coisas diferentes, pode conhecer pessoas interessantes, né? Ter outras... Enfim, eu acho que tudo agrega, assim, para uma mudança de hábito boa, né? Para você ficar... Eu participei de uma palestra na semana, no mês do suicídio, lá no MP até, inclusive, e o psiquiatra falou que muitas pessoas que chegam no consultório hoje, eles estão recomendando faça beach tênis. Entendeu? Porque você chega lá, tem uma competição, é saudável, você fica lá, tem adrenalina, vou ganhar, vou perder. E aí tem a endorfina que você falou, libera, né, a farmácia interna, que é o hormônio da felicidade. Então, você nunca vai ver, né? Você nunca vai ver ninguém correndo chorando. A pessoa não corre chorando, a pessoa não pedala chorando. Então, se você tá mal, tá triste, vai correr, vai pedalar, vai fazer alguma coisa. Porque você nunca vai ver ninguém assim. Você pode ver aquela pessoa que tá correndo, ela tá animada, ela tá feliz, ela tá pensando em coisas boas, né? É muito legal. E quem tá vendo a gente, ou ouvindo pelo Spotify, vai pensar, lá vem esse povo de novo falando de esporte. Mas é real. Experimenta. Começa a fazer atividade física e você conta pra gente depois. Não é balela, é verdade, é real. Sim, e eu gosto muito de duas pessoas que eu sempre acompanho. É o Drauzio Varela, que eu acho que ele é uma pessoa assim, que ele põe muita realidade, assim, tanto da saúde mesmo, né? E de como tem que fazer parte. É igual você come, você dorme, você trabalha. Então, o exercício ele tem que ser uma coisa mais ou menos nesse sentido. E o Márcio Atala também. Sim. Eu acho que ele também, ele conseguiu... Os dois conseguiram trazer isso de uma forma mais tranquila, né? Não muito técnica. A maneira deles falarem sobre esse assunto é muito bom, exatamente, é muito leve. Então, eu acho que ajuda muito a você entender, né? Mesmo aquelas pessoas que têm, né, um pouco mais de dificuldade e não querem acreditar, mas os argumentos deles você não tem como discordar, né? Se você não quer fazer, tudo bem, não vai fazer, mas ali eles explicam, né, a importância que é. Legal. E vem uma maratona aí, Mônica, ou não? Ai, vem. Eu tô com essa... não, assim, eu não sei quando ainda, mas eu vou me organizar. Tá nos planos. Porque, assim, eu lembro quando eu fiz os 21. Foi um desafio... O meu primeiro 21 foi um desafio muito grande. Eu treinei praticamente... Eu lembro que eu tinha um técnico na época, e ele... O Joel Valcanaio, o nome dele. E aí, ele... A primeira coisa que ele falou assim, vamos ver. Quando eu falei assim, eu quero fazer os 21, ele falou, vamos ver. Porque ele sabia que tinha um processo, né, para eu seguir. Então, ele sabia que ia depender muito de mim, muito mais que ele. Ele ia me dar as diretrizes, mas dependia de mim, a disciplina, né, como eu ia me dedicar àquele projeto. E foi muito bacana. Meus primeiros 21, assim, inesquecíveis, assim. Sabe, assim, porque eu realmente consegui fazer um treinamento muito bom e o resultado lá na hora, né? Aí você vê chorando, porque aí quando você chega, você chora, né? Porque você vê o resultado daquilo, aquela conquista. Para mim foi uma conquista igual fazer maratona, gente, assim. Porque eu sei que a maratona, né, é digamos, a cereja do bolo, assim, de quem corre. Mas os 21, para mim, era assim, quase motivo de tatuagem. Eu falei, vou fazer uma tatuagem para comemorar, porque foi uma dedicação muito grande. Eu fiz os meus primeiros 21 esse ano aqui, de Campo Grande. Ai, foi incrível. Aí depois da maratona, ela faz o Ironman Full aí. Aí já vai evoluindo. Vai evoluindo. Pontual, né? A preparação que é o bicho. A preparação, assim, é um tempão pra você fazer aquela prova pontual e por isso você chora. No final você descarrega. Sim. São muitas horas de dedicação semanal, mas vale muito a pena, né? Vou me preparar, 2024. Olha, assim, eu tô acompanhando. Meia maratona. Vou cobrar, hein? Legal. Tem que botar no rol também. Não Duas tem... meia maratonistas aqui. Vamos ter que amar indo também. Vamos falar um pouquinho sobre vocação e empreendedorismo. Você é uma empreendedora por vocação, né, Mônica? Pelo que a gente conversou aqui, um pouquinho do que você contou, vir para Maracaju, lá do Rio, criar toda uma estrutura. Então, assim, em que momento você acredita que o empreendedorismo entrou na sua vida? Foi nessa trajetória de vir para Maracaju ou já vinha antes?
Olha, eu confesso que eu não tinha essa classificação, assim, nunca me preocupei com isso. As coisas iam acontecendo, né? Por exemplo, quando eu morei em Jabuticabal, saí do Rio, fui para Jabuticabal acompanhar o Eduardo no finalzinho do mestrado, eu fiquei parada. Eu falava, não posso ficar parada. Então, eu tinha essa coisa do ir atrás, Sim. né? Então, fui atrás, fui até conhecer, andei sozinha, né? Conheci depois algumas pessoas que trabalhavam com o Eduardo na universidade, na Unesp. Aí me indicaram, eu acabei no escritório de arquitetura, fui mostrar o trabalho, né, o que eu poderia ajudar. Eu que falei, ó, eu posso fazer isso, vocês fazem o projeto, mas eu posso fazer a marca, posso acompanhar, fazer o branding, né, dos locais que vocês trabalham. E foi, assim, 6 meses maravilhosos, assim, com experiências bacanas, conheci 2 pessoas muito especiais, assim, na época. Então, foi um momento legal. Aí, quando eu cheguei lá na fazenda, vim para a fazenda, eu falei, agora recomeçar tudo de novo. E aí eu comecei, que estava falando para a Sabrina, comecei a fazer, dentro da fazenda, eu comecei a identificar coisas que eu pudesse usar o design, né, mais o design gráfico, na verdade, que era a minha especialidade, dentro da fazenda. Então, Maracaju foi a primeira fazenda que teve uma marca, né, uma logomarca, como o pessoal fala, mas uma marca gráfica da fazenda, que não era a marca do gado, né, que era diferente. Então, a partir dali, eu fiz uma identidade visual para a fazenda, de acordo com era uma empresa, uma fazenda, na verdade, familiar. Então, eu usei aquilo ali. E aí, depois, eu comecei a fazer os uniformes. A gente começou a sinalizar dentro da fazenda. Então, foram coisas assim, de organização que eu fui utilizando a minha experiência. Muito inovador, né? Principalmente para o Estado em si, isso é muito inovador. Então, teve essa característica, né? De empreender nessa área, mas eu não me achava empreendedora, eu ia fazendo as coisas. Depois fui para Maracaju, aí também fui andar com o portfólio debaixo do braço e as pessoas falavam assim, mas será que isso é para mim? Eu falava, não, claro que eu preciso disso? Exatamente. Aí eu era empresa na época de nutrição animal, aí eu tive clientes assim bem diferentes, exposição de gado, cartazes, aí eu fui fazendo essas coisas e aí eu fui ampliando, fui até fazer a campanha do Reinaldo, que foi, né, o nosso governador aqui. A primeira campanha dele de prefeito eu fiz lá em Maracaju. Sério? Que Olha legal. Juntei com os meus amigos que, até por coincidência, vieram morar aqui, lá do Rio, que eu descobri eles aqui, que eles estavam morando aqui em Campo Grande, vieram da PUC também. A gente se juntou e fizemos a campanha. E assim foi. Então, eram coisas assim que foram surgindo, mas eu nunca quis ficar parada. Eu sempre ia tentando, né? Então, mas eu não me sentia empreendedora, de jeito nenhum, não sentia. Mas diz que empreender é um estilo de vida, né? Pois é. Mas Você eu não pode tinha empreender esse na sua nome, vida, na sua assim. casa, na sua família, né? E até quando, esse ano agora no STED, que teve o evento Sim. das mulheres, Eu tava né? lá, eu Do te mês vi. da mulher, foi o primeiro. Eu falei sobre isso, que aí eu tinha assim, você incentivar o empreendedorismo feminino. Eu falei, gente, mas a gente tem uma coisa assim que a gente tem que prestar atenção. Fazer com que elas saibam que elas são empreendedoras. Porque, às vezes, a gente não se sente e aí você não consegue incentivar aquela pessoa que ela não acha que ela é. Né? Ou que ela acha que não tem característica, ou ela acha que o empreendedorismo é uma coisa muito distante da vida delas. Né? Então, isso é um desafio também, porque eu tinha passado por isso. Eu Legal. não me senti. Até alguém falar, você é empreendedora. Eu falei, essa. Nossa. Bom saber. Aí que eu fui Legal, gente, enxergar. muito legal. Né? Que legal. Esse E já tipo de deixa uma coisa. dica, então, para as mulheres, para quem está querendo começar a empreender. Você tem alguma dica, assim, para quem está começando agora, nesse processo? Eu acho assim, que a pessoa tem que ela entender o que ela faz, o propósito que ela tem, né? Então, assim, às vezes, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas empreendendo, por exemplo, até nos empreendedores sociais, né? E que o empreendedorismo não tem a ver com, assim, como eu tinha uma ideia, assim, um negócio, que eu tinha que abrir um negócio físico, era uma coisa bem na minha cabeça, era isso, ser chefe e tal. Não, às vezes você pode empreender dentro do seu trabalho sendo Legal. um funcionário, né? A partir do momento que você consegue fazer uma coisa diferenciada ou você enxerga aquele seu trabalho de uma maneira participando de um todo e que você, se fizer um pouquinho a mais, você pode ter um diferencial, você já está tendo um olhar empreendedor, É isso né? E, então, assim, pequenas coisas, né? Às vezes você consegue, dentro de um ambiente que talvez você pudesse até falar, não tem espaço, né? Do público, por exemplo, que a gente tem uma imagem, né, do público um pouco assim, que as coisas sempre não mudam muito, sempre. Mas por que não muda? Será que se você não fizer um pouquinho diferente,
né? Tiver um olhar diferente naquele seu dia a dia, você também não vai estar se sentindo, né? Ou você não é um empreendedor, na verdade. Então, é esse olhar assim, um pouco mais amplo sobre o empreendedorismo. Legal. Deixa eu ter uma pergunta de leigo aqui, total, viu? Então, se me perdoe. Porque quando você falou de design, você falou assim, eu fiz design, aí isso me soltou mais, porque eu tinha uma relação mais próxima com os professores. E, assim, o que te fez formar nessa área? Porque quando você começa a falar, eu confundo, assim, o design com o marketing, sabe? Pra mim que era a mesma coisa. E aí, quando você começou a falar, eu falei, cara, acho que é diferente, eu vou perguntar isso pra ela. O que você queria quando você fez design e falou assim, me encantei com isso, por que você se encantou? Fala um pouquinho pra gente. Olha, sinceramente, quando eu escolhi design, eu escolhi porque eu desenhava bem. Porque eu tinha essa característica. Eu sempre tive um destaque, assim, na escola mesmo, por exemplo, ou mesmo para os amigos. Sempre que tinha alguma coisa para fazer de desenho ou alguma coisa visual que tinha que organizar, seja diagramação de um trabalho, né? Que na época nem era diagramação, mas qualquer coisa que tinha que apresentar, eu era a pessoa que fazia essa parte. Né, do Legal. visual, digamos assim. Né, eu sempre tive essa preocupação um pouco mais estética em relação a isso. Também não tinha realizado isso na minha cabeça. Mas aí, quando eu vi que existia... Eu sempre até tinha um pouco de vontade de fazer arquitetura. Mas quando eu descobri que tinha, na época chamava desenho industrial até, o curso, que tinha essa parte, tanto a parte gráfica quanto a parte de desenho de produto, né, que era você criar produtos, aquilo me interessou demais, assim. Eu falei, não, eu acho que é isso aí que eu vou querer. Mas eu fui, assim, no escuro mesmo, sabe? Assim, sem saber. Eu falei, olha, não sei se é isso que vai ser esse caminho. E aí fui, e aí me encantei, porque é muito multidisciplinar, assim, sabe? Por exemplo, você tem curso de fotografia dentro do design, né? Você trabalha com fotografia, você trabalha com vídeo, você trabalha com a parte por exemplo, de atendimento, até na área social mesmo, tem muitos projetos de produto que atende, né? Pessoas. Então, você trabalha com muitas áreas ao mesmo tempo. Então, história da arte, você tem que saber também. Até uma série de... O sanguíneo, isso é ótimo, né? Que gosta de falar de tudo. Então, assim, até, enfim, tem projetos também, tem matérias de projetos, tem tipografia, tem uma série de coisas assim. Só que a relação com os professores era muito próxima. Então, isso dava uma coisa diferente Você precisa mesmo. conversar para criar também. Claro, exatamente. Né? E saber também que a criação tem um processo. Não é uma criação assim, do nada você vai fazer aquilo. Não. Você pensou nessa ideia, mas e a viabilidade disso? E como é que vai ser? E a produção? E, assim, envolve um monte de outras coisas, né? Que tem ali que você... Eu tenho um amigo designer, eles são diferentes, eles pensam diferentes. Fora da caixinha. Inclusive, tem até um método hoje, assim, para você resolver problemas e tentar achar um caminho, que é o design thinking, né? Que é um jeito de pensar designer. É muito legal, é um método laboratório de inovação. Tem um livro com esse nome aí. Assim, você tá com algum problema complexo, você roda agora eu não sei, são 5 passos, 4 passos, você roda e você consegue sair com um protótipo de uma possível solução do problema, que é o design thinking, que é pensando como o designer pensa. Muito legal. Isso, é todo um processo. Até tem um colega meu aqui, que foi esse que eu falei, que eu reencontrei, né? A gente fez a faculdade junto, depois veio, que é o José Francisco, que ele é professor na UCDB, e fez filosofia também, é professor de design, eu acho que até na arquitetura também ele dá aula também. E esse processo que você falou, né, do design, você pode usar em outros lugares mesmo. E aí foi da onde surgiu o design thinking, que você faz várias tentativas em cima de um mesmo objetivo, digamos. Isso. Você tenta olhar de várias formas, mesmo. Né? Aquele mesmo problema, e para você resolver. E aí é o tempo inteiro você sendo questionado. Mas esse é o melhor caminho? Por que você não tenta isso? E aquele outro? Assim, até esgotar... Com muitas perguntas, né? Para você chegar ao produto final, você esgota muito. Tem muita coisa no meio. E você teve algum trabalho como designer ou com toda essa estrutura que te impactou de alguma forma, que você olhou e falou, caraca, foi eu que fiz? Eu tive um que eu gostei muito mesmo, que foi um trabalho que eu
já quando eu vim aqui para Campo Grande, eu trabalhei na área de eventos, né? Fiz alguns congressos. E um dos congressos que eu gostei muito de trabalhar foi um congresso que foi de oftalmologia, que foi feito aqui, né? Mas com uma empresa que era de São Paulo, que ela que organizava. E essa empresa de São Paulo, ela é impressionante, assim, como o critério deles, sabe? Para mim, aquilo ali foi muito bacana e eles terem me dado a oportunidade de ter uma pessoa daqui trabalhando, não trazer de São Paulo essa pessoa, foi Legal, muito bom, enriquecedor para mim. Então, e depois, futuramente, depois eu fiz um outro trabalho para eles lá em São Paulo. Então, essa junção, assim, esse conhecimento foi muito bacana, porque para mim eu ganhei muito e ao mesmo tempo me senti valorizada. Então, foi bem bacana, foi um trabalho Gostoso. bem legal, bem grande, assim. Show. Você é a primeira dama do Estado, né? Você acompanha as várias ações aqui, vários projetos, incentivando o esporte. Você tem alguma área que você olha assim, você fala assim, cara, aqui tem mais necessidade do que outra. Você até tocou no ponto aqui, né, da forma como que a gente pode ajudar, né? E eu acho isso muito legal. Qual é a forma que eu posso ajudar? Com as características que eu tenho agora, com o que eu posso agora. O que você vê de mais necessidade aqui no nosso estado? Bom, dentro do esporte, você fala assim? Pode ser dentro do esporte ou em outra área. Eu vejo assim, dentro da assistência social, que assim, o que a primeira-dama, digamos assim, é a primeira coisa que as pessoas, né, pensam, né? Ligam, vai fazer uma ajuda, vai trabalhar em relação... Exatamente. Realmente, tem muita coisa para fazer ali. Só que eu vejo que todos os projetos sociais que eu visitei, principalmente com crianças, o esporte é um caminho bem Legal. bacana. Porque ele propicia, assim, primeiro você vê talentos que talvez não tivessem como serem identificados, né? E a criança ali, ela tem uma oportunidade realmente efetiva de ir para frente no esporte. Né? Você consegue, a partir de uma habilidade que você tem, que às vezes vai suprir um pouco da parte de educação, no sentido, né, de que ela não teve um acesso maior, mas se você tem a habilidade, você consegue ir um pouco mais longe. E você aprende no sentido assim, que você tem que se dedicar para você ter um resultado bom. E a partir daquele resultado que você tiver, você vai conseguir mudar um pouquinho a sua realidade. Então, o esporte, nesse sentido, é interessante, porque aí trabalha junto com a educação. Né? E aí você começa a ver o bonito da transversalidade. Porque a educação, para mim, é o principal, com certeza, né? Para tirar essas pessoas, né? Para ajudar na assistência social. Você tem a educação. Aí você tem, ao mesmo tempo, projetos de moradia, por exemplo, que tem que... A partir do momento que a pessoa tem uma segurança, né, que ela consegue ter um local que ela fique, né, que ela consiga ter aquela... Que a gente tem um pouco disso, né? De querer ter o nosso cantinho ali. Aí você também estrutura um pouco melhor essa família. Então, são várias áreas, assim, né, que você... A parte das pessoas com deficiência, né? Mães que têm filhos com deficiência, as pessoas com deficiência também é outro setor que eu acho que a gente tem que ter um olhar muito, muito focado ali, porque são pessoas que ficaram na invisibilidade muito tempo. Né? Então, dentro dessa parte ainda da assistência social, você tem pessoas ali, você estimular que as pessoas também tenham, dentro das possibilidades delas, ela se destacar, ela saber que ela não precisa ficar presa, né, num estigma, na verdade. Porque, às vezes, ela sabe que ela pode fazer, mas os outros acham, a princípio, que ela não pode. Mas ela pode. Então, a gente também se inspirar nessas pessoas. Assim, é um conjunto, na verdade, de coisas. Nada caminha muito isolado. Sim. Né? Eu acho que quando você faz isso, você tem a oportunidade de mudar o marco zero dessa pessoa. Por exemplo, marco zero... Vamos pegar um esporte, o tênis, que é um esporte caríssimo, né? Mas, às vezes, você tem um talento lá, no esporte, tá aqui. O marco zero dela aqui para comprar uma raquete é diferente do cara que nasceu aqui, que o pai era, sei lá, jogador de tênis. Entendeu? E aí você vai e leva, vamos fazer um projeto de tênis aqui nesse lugar? E aí você consegue, sabe, você mudou. Aí você trouxe essa pessoa do marco zero para cá. Sabe? Eu acho isso muito legal. Esporte realmente, se eu fosse a primeira dama, eu ia fazer a mesma coisa. Legal. Depois você marca uma reunião com a Mônica. Se a gente estiver precisando de algumas ideias. Ô, Mônica, e no teu ponto de vista, assim, né? O nosso podcast, ele existe para a gente fortalecer o nosso estado, para falar da nossa cultura, né? Para trazer um pouco da nossa história.
No teu ponto de vista, assim, o nosso estado ele tem muitos pontos fortes e tem alguns desafios também. Você queria pontuar alguma coisa que você vê, assim, também, de um modo geral, relacionado ao Mato Grosso do Sul? Para mim, eu vejo um estado muito novo, né? E um estado que as pessoas se orgulham de ser daqui. Como vocês começaram do Sul, até eu esqueci na correria de vir para cá, esqueci. Eu tenho um boné que eu ganhei que eu adoro. O boné tá assim, do Sul. Só, legal. Entendeu? Então, ali já, eu achei aquilo o máximo, assim, a sacada da pessoa, né? De ter escrito isso. Mas, assim, é um estado novo que tem um potencial enorme. Eu acho que ele... Agora, eu acho que de um tempo para cá, deu um salto muito grande. A gente tem as bases prontas para crescer. Então, isso é uma coisa que, no Brasil, se você for pegar, assim, são poucos os locais que têm essa possibilidade, né, hoje em dia. Eu venho do estado, né, nosso estado, Rio de Janeiro, que dá tristeza, assim, de você ver. Né? E você não vê perspectiva, você não vê um caminho. Né? Assim, uma coisa que você fala, não, vamos por aqui que vai dar certo. Não tem. Né? É uma falência mesmo, assim, sabe? De lideranças, de estrutura e descrédito mesmo. E aqui eu acho que a gente está na contramão disso. Tem credibilidade, as coisas estão andando para frente. O agronegócio, com certeza, é uma mola propulsora aí, né? A gente tem uma tecnologia imensa em todos os sentidos, somos referência, muita produção, mas, ao mesmo tempo, também tem um espaço grande, você vê indústrias vindo para cá, né, para a gente poder desenvolver esse lado também. O setor de serviço tem muito para crescer. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade pela frente, sendo que já estamos com bases sólidas, né, de transformar esse futuro. Só que a gente tem que ter, lógico, uma capacitação, que eu acho que as contrapartidas, você mudar um pouco, tentar resolver os problemas antigos de maneira nova, senão não vai resolver. Aplicar um design thinking aí. Exatamente. Ter uma humildade Legal. de ver, olha, esse caminho não dá certo, vamos mudar, né? E tentar realmente fazer uma coisa... eu falo não da comunidade, da comunidade também, da população, mas como um todo, sabe? Você aproveitar todas essas características que a gente tem. Unir forças. Né? E unir forças e realmente nivelar por cima, sabe? Legal. Fala assim, a gente consegue, não ter essa mentalidade assim. Eu falo que é o freio de mão que às vezes a gente tem. A gente tem sempre aquela coisa, acho que não vai dar certo. Já pensa tudo que pode dar errado antes. Não, vamos tentar sim. Né? Vamos tentar por aqui, vamos fazer. E eu acho que, via de regra, as pessoas esperam um pouco disso. De você ter o empurrãozinho, Sim. sabe? Não, vamos lá. E aí, um dá exemplo para o outro e você nivelar por cima mesmo. O ser humano em si, ele tem essa tendência de olhar sempre mais para o lado negativo. O nosso cérebro ele já é associado a isso, né? O medo de errar, o medo de fazer e não dar certo. Então, quando a gente tem alguém que fala, não, vamos tentar, mesmo que isso possa dar errado, isso já ajuda muito, né? Já ajuda. E a gente tem que confiar na gente, confiar no nosso estado, né? A gente não é... E não é... Eu acho que não é nem a palavra competição, sabe? Tipo, nós com o Mato Grosso. Não, vamos juntos. A gente só quer que as pessoas saibam que a gente é do Mato Grosso do Sul, mas a gente não quer ficar disputando com ninguém. E nem também achar que a gente é inferior a qualquer outro estado. Acho que a gente estamos todo mundo junto, né? Exatamente. E, pessoal, a gente tá indo para a nossa última parte do podcast. Já que a Mônica, né, é a inspiração para as pessoas, para todo mundo, se ela puder falar um pouquinho para a gente aqui, para inspirar mais as pessoas sobre rotina, né? Você tem uma rotina? Como que é o seu dia? Né? Como que você faz? O que você faz? Você acorda, vai correr, vai... Coisas que não podem faltar no seu dia a dia. No seu dia a dia. Né? Algum hobby? Como que é a sua vida, assim? Eu tento fazer o exercício o mais cedo possível, porque eu já vi que não tem como, se eu deixar para depois, não dá. Então, minha rotina, eu acordo 5 da manhã, né? E as minhas atividades vão entre, às vezes, 5h30 corrida, até 6h30. E a academia, por exemplo, quando eu vou musculação, eu faço até de 6 às 7, que é quando abre, né? E a partir dali, aí eu toco o barco, assim. E aí, o que eu tenho tentado fazer? Me organizar para atender as pessoas, as demandas, né? Que as pessoas veem em mim talvez um ouvido, assim, como se fosse o governador, tendo contato com o governador, querem uma atenção. Então, vem as demandas, eu organizo as agendas e tento já para fazer
dar uma solução para essa pessoa, nem que seja um sim ou um não, ou uma direção que seja, já fazer um trabalho em conjunto com todas as secretarias. Então, aí eu tenho, assim, geralmente contatos nas secretarias de pessoas que possam estar comigo, e aí a gente vai numa reunião, por exemplo, que seja da assistência social, alguém que tenha algum projeto. Ele já me traz, e aí eu já chamo a pessoa da assistência, que aí a gente já vê o que vai poder fazer, né? Ou, enfim. Aí a parte que seja da área social, de habitação, ou que seja da área da saúde, cultura também. Esses dias eu até fui no São Julião, que a gente faz uma parceria em relação à cultura, né? Fugindo um pouco da parte de saúde. Que legal. Então, essas coisas vão construindo, né? A gente vai... Então, eu me dedico a isso também. Mas eu sempre tento deixar, assim, a parte da fazenda, por exemplo, que eu continuo ajudando o Eduardo. Aí eu tenho um dia da semana que eu vou até Maracaju, volto. Ou se tiver necessidade de resolver algumas outras coisas fora, eu sempre deixo um tempo para isso também. Então, eu tento organizar o dia dessa forma. Legal. Né? Uma coisa que eu gosto muito é de ler, adoro ler. Isso agora. Nós também. Gosto muito. Então, aí eu alterno, assim, às vezes, livros de história. Indica eu gosto um aí. muito. Indica algum livro pro pessoal aí. Um livro, assim, que muito importante para você. Impactou. Olha, eu gosto muito, ele é mais antigo, assim, mas chama O Castelo de Vidro. Que é a história de uma menina que ela teve tudo para dar errado, digamos assim. E ela conseguiu transformar a vida dela com todos os empecilhos que teve. Ela conseguiu transformar e fazer do limão uma limonada, digamos assim, né? Então, eu gosto muito desse livro. O momento mais importante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre um momento importante que você viveu na sua vida, assim, que mais te impactou, no sentido de vida, não profissional. Mais feliz. O mais feliz e o mais desafiador, vai, antes da roda de tereré. Até hoje na tua jornada, qual foi o momento mais incrível e o momento mais difícil? Desde a até Mônica aqui. pequenininha lá, aquela infância. Pode viajar. Vixe, Maria. É que assim, lógico que vem os mais recentes, assim, Sim. né? Que, assim, eu acho que durante a campanha foi uma coisa muito diferente, assim, porque a campanha tem uma característica que você luta por uma coisa que você não tem a noção do que vai acontecer no final, né? A gente, no caso do Eduardo, foi vitorioso, tudo, mas poderia ser que não. Então, é um trabalho, assim, que você não sabe o que vai dar. Então, é uma dedicação muito grande, tudo. Então, me tornar primeira-dama, né, junto com o Eduardo, governadora, assim, realmente é muito impactante você realizar isso na sua cabeça. Tanto é que eu acho que até hoje Em algum não momento veio. passou pela sua cabeça que você poderia ser uma primeira-dama de Estado? Não, de jeito nenhum. Não. Passou assim, né? A campanha, em alguns momentos, vem assim. Mas mesmo assim, sendo agora, de vez em quando, eu acho até bom não ter esse peso, assim, Legal. sabe? Isso, Porque aí né? você vai né, fazendo as coisas. Então, esse foi um momento grande. Quando eu mudei do Rio para cá, com certeza, na verdade, você fica um pouco longe, né, longe da família, mas eu sempre colocava na minha cabeça assim, porque meus bisavós vieram de Portugal, né? Então eu falava assim, eles vieram para nunca mais voltar, que na época era dificuldade, você vinha, mas não tinha dinheiro para voltar, não tinha. Eu vim para cá, mas eu tinha possibilidade, nem que fosse pegar um carro ou um ônibus que seja, voltar. Ou seja, não reclama, né? Não era aquela coisa Legal. assim. E também abrir né, para um aprendizado, uma nova vida que foi muito bom, mas ali também foi outro desafio muito grande, assim, foram momentos assim de que fizeram a diferença, né? E os filhos, né? Eu acho que para mim uma característica muito grande assim foi ser mãe. Para mim é de outro mundo. Assim, Existe uma vida antes e uma depois. Tem. Legal. Eu acho que por muito tempo assim eu tinha certeza que era o meu melhor papel, assim, Que sabe? legal. Eu tive a oportunidade, até pelo meu trabalho como autônoma, e característica, assim, de você estar na fazenda com eles, morar na fazenda com os Muito dois, gostoso. ter aquela vivência diária, sabe? Que é para mim, muito bacana, para mim é muito especial esse momento, assim. Que delícia. Legal. Vamos Agora pra a gente vai, roda, Tereré? vamos. Bom, agora a gente tem uma parte incrível, que é a nossa roda de tereré. Temos alguns parceiros, como o Café com Negócios, o maior evento de network do Mato Grosso do Sul. E a nossa E querida também a Malu Pires. Ó, ela mandou um Beijo, presentinho Malu. pra você. Oh, meu Deus! Ó,
Que legal, muito bacana. Olha, Depois que você usar, vamos ver você aqui. dá manda. Ai, que linda! Super combinou. Tira uma foto aqui, amor. Viu? Que Coisa nossa. linda! Legal. Malu, um Nossa, beijo, tá? Malu Pires com os chapéus aí arrasando. Muito legal. Não, ela tá de parabéns. Teve o MS Fashion Week esses dias e ela tava arrasando. Sim, assim. essa semana vai pro ar o episódio com ela. E que história, né? Rio Verde do Mato Grosso, nosso estado, nosso interior. E a pessoa, né, tá aí vendendo chapéu em Paris para tantas pessoas no Brasil. Então, a gente tem que confiar, né? Como a gente tem própria que... Mônica disse aqui pra gente, nós temos um estado incrível, maravilhoso, né? Vamos lá? Bora pra E Roda na roda Tereré? de tereré é o seguinte. Na roda de tereré, a dinâmica... Ah, o Samuel tá me lembrando aqui que também essa canequinha pra você. Ó, do Novocast. Pra você não esquecer Olha da aí, gente. que legal. Obrigada. Não vou esquecer. Ai, ó, Tá você. bom, isso. Muito bom. Obrigado, gente. Depois de tantos presentes, a dinâmica da roda de tereré é o seguinte. Assim como a Sabrina serviu aqui o tereré, eu tomo, devolvo, a gente vai fazer perguntas rápidas pra nossa convidada. É o de frente com o Novocast. Igual o do... Você responde rapidinho também, tá? E a gente vai, assim, sou nessa libriana, dinâmica. tá, gente? Somos dois. Tá vendo? aliás- Aí a gente se identificou muito. É, não, e Sim. essas perguntas suas, assim, do momento mais, não sei o quê, nunca tem, né? Exato. Tipo assim, aquele momento. Eu vou, são vários, tudo é. Eu falei, eu ia me embananar aqui, eu ia me embananar. Total. Mônica, conta pra gente quem é a Mônica por trás da primeira-dama. Quem é a Mônica no dia a dia? Quem é você? Aí, viu? Olha que difícil, né, quando a gente vai falar da gente, assim. Mas eu posso falar, assim, que eu sou uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que gosta de amizades, né? Preza muito a família, detesto a arrogância, assim, tenho horror, assim, a pessoa que, por estar num local, se sentir... porque eu falo assim, sempre a escada que a gente sobe, a gente desce depois, né? Então, a gente vai subir, mas vai descer e vai encontrar... Então, assim, respeito pelas pessoas, e gosto muito, realmente, de me relacionar, assim. Sempre eu estou disposta, assim, a fazer amizade, a conversar, saber a história do outro. Eu acho isso muito Isso é muito verdade. bacana. Porque quando a gente se conheceu, né, a gente nem sabia de nada, a gente bateu um gostoso. papo, foi bem legal. Qual que é o pensamento mais recorrente quando você acorda, assim? Seu primeiro pensamento do dia? Aí, como eu acordo às 5 da manhã, eu falo, ai... Jura que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas aí eu ouvi o Drauzio Varela falar e eu sigo. Ele fala assim, a cama não é lugar de tomar decisão. Você levanta e faz o que tem que fazer. Não, mas eu sempre penso assim, que que a gente tenha um dia abençoado, que seja, né, que seja um dia tranquilo. e tudo. Eu te falo mais recorrente porque às vezes eu penso isso também. Pra você ter uma ideia, você falou assim, a academia abre 6 e 7, é por isso que eu vou essa hora. Eu arrumei a chave da academia, eu fiz amizade com a dona da academia, arrumei a chave pra poder abrir mais cedo. Eu falei, eu abro pra você. Viu só? Jura? Eu juro. Eu abri a chave, aí eu abro pra ela, eu falei, eu abro, eu recebo o pessoal, mas eu queria vir mais cedo. Tá bom, pronto. É uma solução criativa, né? Com certeza a Mônica tem várias paixões. Mas se tivesse que escolher uma, qual seria? Puxa vida, gente. Olha só. Só uma. Não, o marido não pode, porque já é, né? Já é, Então, já é. tirando o marido. Gente do céu. Eu acho que hoje em dia a corrida. Que legal. Hoje em dia a corrida mesmo. Legal. Mônica, e tem alguma coisa que te tira do sério? Isso que eu falei. Você a falou, arrogância. né? Arrogância. A Legal. arrogância a grosseria mesmo, né? A pessoa, assim, quando eu acho assim, se você vê que a pessoa ela tá fazendo aquilo porque realmente ela não sabe, ela não tem, como é que eu vou dizer, discernimento Consciência mesmo, ali, né? consciência, tudo bem, você releva e tal. Agora, quando você sabe que a pessoa sabe o que tá fazendo e mesmo assim tá com aquela postura, aquilo me irrita imensamente. Legal. Que valor que é inegociável pra você, que você não abre mão pra dormir com a consciência tranquila? Como eu falei, eu acho que o respeito, eu acho que é o principal, assim. Por mais que seja abrangente, Aham. né? Mas eu acho que é isso. Legal. E o que mais marcou a sua vida como pessoa? Qual a pessoa, né? Não. O que mais... Qual a pessoa que mais marcou a Perdão, tua desculpa. vida? Qual a pessoa que mais marcou a sua vida? Ai, gente. Essa é assim, difícil mesmo. Só uma, só uma. Nossa, O Eduardo. Pra Essa não é complicar. não, mas é difícil, assim. Eu falo que
no caso do Eduardo, ele é muito presente, a gente tem uma sintonia muito grande, é uma pessoa que me mantém, assim, equilibrada. Então, assim, ter encontrado ele como parceiro de vida, para mim, é muito especial, né? E minha mãe vai ficar com ciúme, mas meu pai... ele. Como é o nome dele? Antônio Luiz. Mas o nome de guerra, assim, é Dias, né? Mas, enfim... Tanto é que o pessoal chama vovô Dias, é tudo com Dias no final. O nome dele até a gente usa pouco, né? Antônio Luiz... Ele mesmo, para se apresentar, quando ele fala assim, né? Mas, assim, é uma pessoa muito correta. Sabe aquela pessoa, assim, que... até a minha inspiração como mãe vem muito dele, assim, do sentido dele, das coisas que ele falava. Porque ele é muito... Minha mãe, lógico, toma conta de tudo, aquela confusão, mas, assim, aquela coisa muito pontual, assim, sabe? De você colocar real, é muito dele, sabe? No momento mais difícil, ele chegar, é isso aqui. Pensa isso, sabe? Então, marcou muito. Que legal. Legal. E qual que é a sua principal virtude, Mônica? Às vezes é difícil a gente falar da gente, né? Mas o que você acha, assim, que mais se destaca em você? Eu acho que é questão de ajudar mesmo, sabe? De tentar sempre ver uma dificuldade ou outra, você não deixar passar desapercebido, você não fazer... Sabe, vista grossa, você olhar assim e falar, não, isso aqui eu vou resolver, eu quero ajudar. Eu acho que é por aí. Você acha que você tem uma disposição para caridade, por exemplo, para essa... Servir, eu sempre... Sim, eu sempre... Assim, a partir do momento que eu conheço, aí eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Não deixar assim, tipo assim, não, isso aqui não é comigo, deixa... Alguém vai ajudar, alguém vai fazer. Então, eu sempre tive uma coisa assim, lógico que agora muito mais amplo, mas quando, desde muito nova, assim, eu tinha muita empatia, assim, com as pessoas que trabalhavam lá em casa, por exemplo, né? Eu entendi, às vezes, a dificuldade dela do distanciamento, ou da casa, ou dos filhos, o que estava acontecendo. Aquilo sempre me impactou muito, né? E todas as pessoas, eu acho, que trabalharam comigo depois mesmo, né? Que aí eu pude, digamos assim, ser na fazenda mesmo, os funcionários, na minha casa, tudo. Eu sempre procurei olhar, ter um olhar diferenciados, que eu falo, se a gente não conseguir olhar o problema da outra pessoa, né, dentro da nossa casa, que a pessoa conta com você, Sim. você não vai conseguir fazer um geral, né? Então, é verdade. esse tipo Tudo de começa coisa, em casa, né? Tudo começa em casa. E qual que é o propósito da Mônica? Olhando para tua vida, assim, o caminho que ela tá tomando, qual que é o teu propósito? Um dia você achou que era só criar seus filhos. Deixar filhos melhores para o mundo. Ai, gente, eu acho que... Porque todas as perguntas têm um pouco... Uma com a outra tem a ver, se né? conectam. Assim, mas eu acho que o propósito é você sempre estar fazendo alguma coisa para melhorar mesmo, né? Tanto o seu entorno como a sua família. Sim. Você sempre tem algum objetivo. Eu, por exemplo, não seria aquela pessoa, por exemplo, se eu ganhasse uma herança, digamos assim. Falar assim, agora eu vou viver de perna pro ar. Não consigo isso. Então, eu acho que você tem que estar sempre... produzindo, faz parte, né? Você deixar um legado, você ter alguma coisa que... Por exemplo, esse negócio de impactar na vida das pessoas é muito novo para mim, né? Assim, nessa amplitude que tá. Mas me deixa muito feliz, né? Você, através de uma coisa que você já faz, você conseguir mostrar e influenciar outras pessoas, isso é muito bacana. Então, eu acho que seria um propósito, seria esse. Você, dentro do que eu for fazer, ou do que eu for empreender... sempre ter um viés, assim, de produzir alguma coisa que impacte mesmo. E já que você falou de legado, não deixar esse impacto... qual legado a Mônica quer deixar? Oi, meu Deus, aí, ó. Jesus amado. Ai, gente. Eu acho que vai ter muitos projetos, né? Talvez futuro. Assim, eu já esteja, assim, né, deixando alguma coisa que eu mesmo não consigo enxergar agora. Sim. Com certeza. Né? Mas é muito gostoso ver a forma que você fala do Eduardo, por exemplo, essa paixão que você tem, né? É muito gostoso ver, assim, esse olhar familiar, essa paixão, porque a gente tem muitos exemplos e a cultura no Brasil vem de o poder traz algo por trás meio obscuro. E você não, você é muito transparente, e por mais que você tenha esse poder hoje, de certa forma, você é transparente, você é família, você é aqui aquela pessoa que abre o coração. É muito gostoso isso, né? Eu tenho comigo, assim, que é uma oportunidade... Né? Então, é uma oportunidade que poucas pessoas têm. Sim. Até voltando ao negócio da eleição, muitas pessoas fazem o processo todo, mas não chegam lá. Né? Então, a partir do momento que você chega lá, fica muito grande isso.
E você utilizar isso da melhor forma possível, né? É muito bom, é gratificante. Sim. Né, você ter essa coisa. E aí você falou do Machado de Assis, o óbvio, né? O óbvio só é óbvio depois que acontece. Aí, viu o papel. Mas eu depois vou pegar. Mas esses dias também caiu lá para mim também no Instagram, eu esqueci o nome da historiadora, mas ela falando também de Machado de Assis, que ela fala que as coisas já estão dentro de você, já nascem com você. Então, às vezes, por exemplo, você fala que a oportunidade faz o ladrão, alguma coisa assim que ela fala, não, o ladrão já estava dentro da pessoa. Então, se ela já vem... Só saiu. Teve, né? Uhum. E aí, e a mesma coisa no poder. Se você já tem uma outra mentalidade, tudo, quando você chega, assim, digamos, nesse cargo, Sim. né? Eu acho que também aflora o que você tem de bom. Também, sabe? Já tem dentro de você. E no Eduardo eu admiro muito por conta disso. E eu sabia... Um dos motivos que o pessoal falava, você vai apoiar, não vai apoiar, porque política é muito difícil, família, você que gosta muito, né, preza muito a família, é difícil, mas eu tinha certeza que ele seria uma pessoa excelente nesse cargo por conta da essência dele, né? E eu acho que vem isso com a gente. Se a gente já tem essa essência, quando você pode... Esses cargos potencializam isso. Sim. Legal. Muito legal. Tem algum sonho que você não realizou, que você pode compartilhar com a gente, que você gostaria de realizar ainda? Bom, 2, né? Um para mais velho, um pouco, assim, né? Que é viajar. Eu gosto muito de viajar, adoro entrar na cultura, assim, de outros, assim, acho fascinante, assim. Eu lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade como estudante, mochileiro e tal, que eu fiz, fui para a Europa, eu achava até que eu ia morrer, se tem uma ideia. Então, eu estava tão feliz, aquilo era uma coisa tão assim para mim, sabe? Eu valorizei aquilo tanto, que eu achava assim, eu falava, gente, já teve tudo, já me deram tudo, agora, sabe, assim, agora vai fazer alguma coisa, né, diferente. Porque aquilo foi muito impactante para mim, assim, e você ter noção de, como você falou, como eu queria ser diplomata lá atrás, né, outras línguas, outras maneiras de pensar, aquilo para mim foi excelente, assim. E agora eu já me perdi o que eu ia falar. O sonho. Outro. Que é uma coisa que eu fiz logo que eu cheguei na fazenda, uma das coisas que eu acompanhava o Eduardo, mas uma das coisas também que foi um desafio para mim, que era fazer queijo. Né? As pessoas também, eu achava sempre que eles estavam zoando com a minha cara. Então, a pessoa me deu um balde desse tamanho, assim, um negócio enorme, com queijo, né? Já com coalho, e falou, agora você tem que colocar nessa forminha desse tamanho, assim. Aí eu falei, não é possível. Não, você vai ficar... Eu fiquei, eu acho que 2 horas ali amassando aquele queijo, tirando a água, não sei o que e tal. Só que foi uma coisa que virou meio uma terapia. Eu fui lá, fazia aquilo ali e tal. Aí depois, lógico, fui criando outras técnicas ali para poder tirar mais... empreendedora. Legal. Né, utilizando outras coisas para poder tirar aquele soro mais rápido e tal. Fui adaptando. Mas aí essa coisa do queijo, não sei, me marcou muito. Eu amo queijo, adoro queijo. De tudo quanto é tipo, adoro conhecer queijos novos e tal. E a minha vontade, futuramente na fazenda, é fazer alguma coisa ligada ao queijo, né? Que seja, não sei se é ainda um queijo, qual tipo de queijo, ou se é queijo fresco mesmo, o que seja, mas trabalhar com isso. Eu tenho vontade também. Então, são 2 coisas. Quem sabe com o dinheiro do queijo eu consigo viajar. Queijo, requeijão também é bom, né? Tudo de queijo eu adoro, acho uma delícia. Assim. Você sabe que na minha sogra, a gente vai lá na propriedade rural e eu gosto de tomar leite com canela da vaca. Eu sei que tem perigo, eu sei que tem várias coisas, mas a vaca tá vacinada, tá cuidadinha lá, direto da teta, assim, ó. Também, gente, tem sabor de infância. Com café. Não, vamos tomar. Você põe um pouquinho de açúcar, canela e vai na teta da vaca, assim, ó. Café também, velho. Põe o café. Aquela espuminha tem assim. criança que põe chocolate. Uma delícia, tem né? os mais velhos com frio, conhaque também. Tudo. Bom, você vai... Vou experimentar. Você vai gostar. É bom. Mônica, estamos chegando no final aqui. Todo mundo que veio no NovoCast vira nosso amigo, tá? Então agora a gente é amigo, a gente já se conhecia, mas agora a gente está mais próximo. E a gente queria saber se você tem alguém para indicar. Quem que você acha que tem uma história legal, que poderia estar aqui conosco contando a história no NovoCast? Ai, que bom que a gente vai ser amigo. Agora a gente é o próximo. A gente vai tomar chopp, né? Que legal, vamos sim, com certeza. Vamos marcar
a Dedê Sesco vai lá em casa fazer um jantar pra Cláudia, Gleiger, a gente chama você. Ah, legal, ótimo, ótimo, muito bom. Conheço as duas, então pronto. também. Assim, bom, a Cassilene já veio, né? Veio Uma a pessoa pra Cássia, mim um beijo pra admirar Cássia. Outro beijo pra ela, que é uma pessoa realmente incrível. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que ele até é um suíço que mora aqui em Campo Grande hoje em dia. E ele tem um projeto muito bacana, ele é um designer também, meu colega. Veio parar aqui, mas eu não vou contar Tá. mais, porque Mas vamos dar Como que é o spoiler. nome dele? é Stefan. Stefan. O sobrenome, eu não sei se é Depois acho que você passa o Hoffman, contato pra mim. Mas Stefan, vou Tá. passar. Tem uma história incrível. Tá. Incrível com o Brasil, com Mato Grosso do Sul. Veio parar em Campo Grande e aí... Diretamente da Suíça. Diretamente da Suíça. E nossa última derradeira pergunta pra gente finalizar esse bate-papo. Se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer em todas as telas, todos os televisores, já que hoje a tela é uma extensão do nosso corpo, aparecer no mundo inteiro, a mensagem do mundo inteiro. Qual seria a mensagem da Mônica pro mundo meu inteiro? Deus. Não, eu sempre falo assim, que você é o responsável por você mesmo, né? Por mais que a gente, às vezes, tente... por algumas situações que acontecem, a gente sempre tenta dividir essa culpa com outra pessoa e tal, né? Ou tentar entender, mas aquilo que acontece contigo é você. Sua responsabilidade de estar ali e de sair daquele local se você quiser, ou de manter. Tudo depende de você. Ninguém vai fazer por você. Você é o único responsável pelos seus resultados, bons ou ruins. Isso aí. Eu acho que Lógico que você pode pedir ajuda para as pessoas, não é que você tem que fazer tudo sozinho, mas até o pedir ajuda depende de você. Depende de você, é responsabilidade. Então, eu falo que às vezes a gente a gente tem a chave da nossa vida, assim, né? Da porta, né? Às vezes você quer trancar a chave ali, tem coisas que você não quer mais abrir, mas é você com você mesmo. É isso aí. Legal. Quando a gente estuda autorresponsabilidade, né? Em vez antes de você criticar o governo, seu marido, seu filho, o sistema, olha pra si, né? Olha, se volte pra dentro, né? Isso. É isso aí. Cara, batemos um papo incrível aqui com a Mônica Riedel, primeira dama do estado, mas uma pessoa incrível, maravilhosa, simples. Cara, amei demais. Um bate-papo muito gostoso. Muito legal mesmo. Obrigado, viu? É muito vulnerável mesmo, muito leve o jeito que você leva a sua vida. Isso impacta a gente mesmo, conecta a gente. Eu fiquei muito tocado aqui com a parte da família mesmo, né? O outro é muito do que a gente é mesmo. Os outros. Quando você fala da história do teu avô, veio de Portugal para nunca mais voltar, isso te deu força no teu momento mais desafiador, foi uma das coisas que eu guardei aqui, né? Obrigado de verdade por trazer essa mensagem, acho que vai impactar muita gente aqui que vai assistir esse podcast. Eu também quero agradecer, né? Desde do primeiro convite e a agenda delas cheia e aí deu certo. E é muito legal a gente trazer para vocês conhecerem as pessoas, né? Saber como elas são. E independente de ideologia, de partido, não é essa a questão é ser humano, é gente. Né? Então, obrigada, Mônica, que Deus continue te iluminando e te guiando em todos os projetos, que você continue impactando aí a vida das pessoas no seu dia a dia, tá? Então, eu que agradeço. Sabrina, Werner, Júnior, obrigado pelo bate-papo, muito gostoso. Fui me sentindo mais à vontade, fui falando, que né, às vezes a gente chega meio durinha, assim, preocupada, tudo, mas foi bom, foi muito bom. Sempre bom conhecer pessoas novas, assim, né? Fazer novas amizades, novos amigos e as experiências também, né? Sim. Uma hora vocês já fizeram de vocês aqui? Ainda não! Vamos embaranar aqui. Ainda não! É verdade. Eu falo, tem pergunta que, como eu falei para Libriano, meu Deus do céu. Sem bem, sem Não, bem. você foi ótimo. Obrigada Bom, pela muito sua gostoso. doação. Muito tá? eu que agradeço. Valeu. Muito obrigada. Gente, Assistam, compartilha. curtem, compartilhem. Siga o canal. Valeu, obrigado. Valeu. Legal.